Imagina descobrir que um único discurso pode assinar sua sentença de morte, que falar a verdade em voz alta pode fazer você desaparecer, que sonhar com liberdade pode custar sua vida. 30 de junho de 1960, Leopoldville, Congo. As câmeras estão ligadas, o mundo está assistindo. Um homem alto e magro se levanta. Ele não estava programado para falar, mas em 7 minutos, ele dirá coisas que farão reis tremerem e impérios conspirarem. 6 meses depois, ele será caçado, capturado, torturado e dissolvido em ácido, literalmente apagado da existência. Seu corpo nunca será encontrado, apenas um dente sobreviverá. Ele tinha 35 anos. Seu crime? Acreditar que a África poderia ser livre. Seu nome? Patrice Lumumba. E esta é a história do homem que o Ocidente mais temia e que precisava eliminar a qualquer custo. Antes de mergulharmos nessa jornada, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder as próximas histórias fascinantes da África. Kasai, Congo Belga, 1925. Nasce Patrice Emery Lumumba, um menino franzino, filho de uma família tão pobre que não podia comprar uma vela para que ele estudasse à noite. Mas havia algo diferente naquele garoto, uma sede insaciável por conhecimento que seus professores missionários logo perceberiam. As escolas missionárias não foram criadas para educar africanos, mas para prepará-los para trabalho manual, 1 hora de estudo por dia. O resto, agricultura e trabalho pesado. Mas Patrice era diferente. Seus professores, impressionados, emprestavam-lhe livros que ele devorava antes do anoitecer, porque não havia vela para ler à noite. Crescendo, Patrice ouvia histórias terríveis, relatos de atrocidades cometidas no Congo sob o rei Leopoldo II da Bélgica. O Congo era propriedade pessoal do rei. Mãos cortadas, aldeias massacradas, milhões de mortos, tudo em nome do lucro. Essas histórias moldaram o homem que ele se tornaria. Aos 18 anos, Patrice deixa a escola. Seu pai não pode mais pagar. Ele trabalha em Kindu, depois em Kisangani como auxiliar de enfermagem. Em 1944, parte para Stanleyville. Lá, se depara com um mundo que nunca imaginou. Avenidas largas, piscinas, arranha-céus. Stanleyville era cosmopolita e europeia, mas tudo aquilo era para os brancos. Restaurantes, proibidos para africanos. Teatros, proibidos. Hotéis, proibidos. Os africanos eram cidadãos de segunda classe em sua própria terra. Mas Patrice podia usar a biblioteca, e ali se refugiou. Estudou francês, aprendeu Swahili e Lingala, devorou livros e começou a compreender. O problema não era apenas a pobreza, era o colonialismo. Em 1947, fluente em línguas congolesas, Lumumba consegue emprego como trabalhador dos Correios em Leopoldville, a capital. Em 1950, é transferido para Stanleyville, e é ali que sua transformação começa. Ele se cerca de intelectuais congoleses, debatem, ouvem rádio, trocam livros. Patrice começa a escrever editoriais e poemas para publicações dos evoluês, a elite educada congolesa. Através desses escritos, torna-se conhecido como um dos poucos que ousava se expressar. Em 1954, ele se torna oficialmente um evoluê. Naquela época, ainda acredita nos valores ocidentais e não é crítico do colonialismo. Em 1955, quando o rei Balduíno visita o Congo, Lumumba tem o privilégio de conversar com eles. O próprio rei o chama para discutir o futuro do Congo. É um momento de prestígio, mas também quando tudo desmorona. Aquele status faz dele um alvo. Os administradores belgas passam a vê-lo como ameaça. A partir de 1956, fica sob vigilância constante. Então, a armadilha. Em 1956, Lumumba é convidado a visitar a Bélgica, mas ao retornar,
é preso por desvio de fundos dos Correios. A crença generalizada de que as acusações foram fabricadas. As autoridades queriam tirá-lo do caminho. É condenado a 2 anos, depois reduzido a 1. Aquele ano na prisão, em vez de destruí-lo, o transforma. Ele repensa sua identidade e faz mudança radical. Abraça o pan-africanismo e o nacionalismo congolês. Emerge não como homem quebrado, mas como líder revolucionário. Ao sair, Patrice se muda para Leopoldville. Trabalha como vendedor, mas seu verdadeiro trabalho está começando. A atividade política cresce. Em 1957, Gana conquista a independência. Nas colônias francesas, o movimento pela independência ganha força. No Congo, as pessoas começam a despertar. Surgem partidos. Abaco, de Joseph Kasavubu, quer reunificar o povo bakongo. Konakat, de Moise Tshombe, favorece autonomia para Katanga e laços com a Bélgica. Mas Patrice escolhe caminho diferente. Em 1958, lança o Movimento Nacional Congolês, o MNC. O objetivo? Apoio em base nacional, não tribal, não regional, nacional. Dezembro de 1958, Lumumba viaja para Accra, Gana, para participar da Conferência dos Povos Africanos. Ali, discursa. Os ventos da liberdade que sopram por toda a África não deixaram o povo congolês indiferente. Estamos assegurados do apoio das massas. Ele retorna ardendo de entusiasmo, determinado a lutar pela independência congolesa. Janeiro de 1959. Leopoldville é dilacerada por tumultos violentos. Para acalmar o descontentamento, a Bélgica anuncia reformas políticas. Mas muitos sentem que não é suficiente. Nacionalistas radicais denunciam os planos como lentos demais. A repressão belga atinge o auge em 30 de outubro de 1959. A dispersão forçada de um comício do MNC leva à morte de 30 pessoas. Patrice Lumumba é preso por incitar distúrbios. O Congo desce ao caos. A pressão aumenta sobre a Bélgica, que acelera o processo de independência. Uma conferência é convocada em Bruxelas em janeiro de 1960. O MNC se recusa a participar sem Lumumba. Ele é libertado e chega a Bruxelas em 26 de janeiro. Na conferência, apenas Lumumba insiste em um Congo único. Eleições são marcadas para maio de 1960, com independência em junho. As eleições revelam quão dividido o Congo estava. De 137 assentos, o MNC de Lumumba ganha maioria com 33. Em 23 de junho de 1960, Lumumba e Kasavubu se aliam. Kasavubu como presidente, Lumumba como primeiro-ministro. Chega o dia da independência, 30 de junho de 1960. O rei Balduíno está presente. Lumumba se sente desrespeitado ao não ser programado para falar. Após o discurso condescendente do rei, Lumumba desafia o protocolo. Levanta-se e profere discurso radical castigando a brutalidade belga no Congo. Vamos mostrar ao mundo o que o homem negro pode fazer quando trabalha em liberdade. Vamos fazer do Congo o centro da irradiação do sol para toda a África. O almoço oficial é adiado por 2 horas, enquanto o rei e ministros debatem se devem voar de volta à Bélgica. Quando acontece, é frio e desorganizado. O país que Lumumba herda está mal preparado. Nenhum congolês tem experiência de governo. Nas fileiras superiores do funcionalismo, apenas 3 congoleses de 1.400 ocupam cargos. A nova constituição criada pelos belgas é convite para a luta de poder entre províncias e governo central. A lua de mel é curta. Dias após a independência, o primeiro desastre acontece. No exército, o ressentimento sobre baixos salários e falta de promoção ferve. Os soldados contrastam suas condições terríveis com a riqueza súbita dos políticos civis. O comandante da Force Publique, General Janssens, piora a situação. Após incidente de indisciplina,
convoca os soldados e escreve em um quadro: antes da independência é igual a depois da independência. Em resposta, os soldados protestam. Há motim. Tropas atacam civis europeus. O Congo está em crise. Lumumba acusa os oficiais belgas de fomentar rebelião. Demite Janssens e decide que todo o corpo de oficiais deve ser substituído por congoleses. Nomeia Victor Lundula como comandador e Joseph Mobutu como chefe do Estado-Maior. Milhares de europeus fogem. Histórias de atrocidades surgem em jornais mundiais. O Ocidente precisa agir rápido. A Bélgica tenta persuadir Lumumba a permitir que tropas belgas restaurem a ordem. Ele recusa. Os belgas ordenam unilateralmente suas forças em ação. Lumumba fica convencido de que a Bélgica tenta reimpor seu domínio. Em 11 de junho de 1960, a crise escala. Com conivência belga, Moise Tshombe declara Katanga Estado independente. Tropas belgas expulsam unidades do exército congolês da província. Desesperado, Lumumba apela às Nações Unidas. Mas quando as Nações Unidas não removem as tropas belgas, Lumumba emite ultimato. Se não removerem até 19 de julho, ele convidaria a União Soviética a intervir. Isso foi durante o pico da Guerra Fria. As ameaças de Lumumba enfurecem os Estados Unidos e empurram o Congo para confronto da Guerra Fria. Os Estados Unidos temem uma tomada comunista no Congo, similar à Revolução Cubana. O nacionalismo de Lumumba é visto como ameaça aos interesses estratégicos ocidentais, especialmente pela riqueza mineral do país. Em 1958, o Congo produziu 50% do urânio mundial, 75% do cobalto e 70% dos diamantes industriais. Em 15 de agosto, Lumumba toma decisão fatal. Pede à União Soviética assistência militar imediata. 3 dias depois, em reunião do Conselho de Segurança Nacional, o presidente Eisenhower autoriza a CIA a eliminar Lumumba. A expedição militar de Lumumba a Kasai resulta em massacre de centenas de Baluba. O coronel Mobutu rompe com Lumumba e se junta aos críticos. Em 5 de setembro de 1960, Kasavubu acusa Lumumba de governar arbitrariamente e revoga sua nomeação como primeiro-ministro. Lumumba responde anunciando que demitiu Kasavubu. Em 14 de setembro, com o encorajamento da CIA, Mobutu declara que está neutralizando todos os políticos, assume o poder e ordena a expulsão de pessoal russo e tcheco. O chefe da CIA no Congo, Lawrence Devlin, fornece fundos a Mobutu para garantir lealdade de suas tropas. Em outubro, Lumumba é colocado em prisão domiciliar, guardado por tropas da ONU para evitar prisão e por soldados de Mobutu para evitar fuga. A CIA continua trabalhando em esquemas de assassinato. Um cientista monta kit com veneno, mas este expira antes de ser usado. Os belgas também trabalham em seus próprios esquemas. Quando a ONU reconhece Kasavubu e Mobutu como legítimos, Lumumba sabe que seu tempo acabou. Em 25 de novembro de 1960, durante chuva tropical, escondido em carro, deixa secretamente sua residência rumo a Stanleyville. A decisão é fatal. Soldados de Mobutu o capturam em Mueca. Lumumba é preso e levado a Leopoldville. Depois é aprisionado em Taisville. Mesmo em cativeiro, seu carisma preocupa Kasavubu, Mobutu, o Zeuata e a Bélgica. Temem que soldados sejam simpáticos a ele. Criam plano simples: entregá-lo ao povo Luba de Kasai, que quer vingança pelo massacre que as forças de Lumumba causaram. Mas no último minuto, tropas da ONU estão no campo de pouso planejado. Lumumba e 2 companheiros, Joseph Okito e Maurice Mpolo, são redirecionados para Elizabethville, em Katanga. Kasavubu telefona para Tshombe. 3 pacotes estão a caminho. Na aeronave, guardas Luba espancam brutalmente seu inimigo. Após pousar em casa isolada, ministros de Katanga e belgas
sujeitam o que restou de Lumumba a mais espancamentos. Os 3 homens são levados para a área remota, executados, enterrados em covas rasas. No dia seguinte, os corpos são exumados, cortados e dissolvidos em ácido sulfúrico. Nenhum vestígio identificável permanece. Patrice Lumumba tinha apenas 35 anos. Foi somente em junho de 2022 que um dente que pertenceu a Lumumba foi devolvido ao Congo pela Bélgica. O anúncio de sua morte desencadeou reação violenta mundial. Embaixadas belgas e americanas foram atacadas. Mas quem era realmente Patrice Lumumba? Por que se tornou tão temido pelo Ocidente? A resposta é simples, mas profundamente ameaçadora. Lumumba acreditava que a África deveria pertencer aos africanos, que os recursos do Congo deveriam beneficiar o povo congolês, e estava disposto a dizer isso em voz alta. Em mundo onde a Guerra Fria dividia nações, Lumumba se recusou a escolher lado. Queria independência verdadeira. Para o Ocidente, isso era inaceitável. Os Estados Unidos temiam que o Congo se tornasse base soviética. A Bélgica temia perder acesso às riquezas minerais. Todos viam em Lumumba um homem que não podia ser controlado, comprado ou intimidado. Por isso, precisava ser eliminado. A morte de Lumumba não foi acidente. Foi assassinato planejado com participação de governos ocidentais. Documentos desclassificados da CIA confirmam que Eisenhower autorizou a eliminação. Documentos belgas revelam o envolvimento direto de oficiais belgas. Mas ao matar Lumumba, não mataram sua ideia. Sua morte o transformou em mártir, em símbolo, em inspiração para movimentos de libertação em toda a África e no mundo. Joseph Mobutu, o homem que traiu Lumumba, governaria o Congo como ditador por 32 anos. Acumulou fortuna de bilhões enquanto seu povo vivia na miséria. Manteve poder com o apoio dos Estados Unidos e potências ocidentais. A promessa de Lumumba permaneceu não cumprida. O país mergulhou em décadas de ditadura, corrupção e conflito que persistem até hoje. Mas a história de Lumumba ensina lições importantes sobre o verdadeiro custo do colonialismo, sobre como potências ocidentais continuaram a controlar a África mesmo após independência formal, e sobre a coragem necessária para desafiar esse sistema. Lumumba não era perfeito, cometeu erros, mas representava algo profundamente poderoso, a ideia de que africanos têm direito de controlar seus próprios destinos. Quando declarou que iriam mostrar ao mundo o que o homem negro pode fazer quando trabalha em liberdade, estava articulando visão que ia além do Congo. Era visão para toda a África, de dignidade, autodeterminação e justiça. E é por isso que foi morto. Porque aqueles que se beneficiam da exploração sempre temem aqueles que a desafiam. Porque aqueles que lucram com injustiça sempre temem aqueles que falam a verdade. Patrice Lumumba escolheu a verdade sobre conveniência, a justiça sobre segurança pessoal, a liberdade de seu povo sobre sua própria vida. E por isso, mais de 6 décadas após sua morte, permanece figura profundamente controversa. Para alguns, herói e mártir. Para outros, agitador perigoso. Mas a verdadeira medida da importância de Lumumba está no fato de que ainda estamos falando dele, ainda debatendo seu legado. Isso é testemunho de seu impacto duradouro. Lumumba ocupa lugar central na história da África. Não porque alcançou todos seus objetivos, mas porque teve coragem de tentar, porque se recusou a aceitar o status quo e porque estava disposto a pagar o preço mais alto por suas convicções. Hoje, quando olhamos para o Congo e para a África, ainda vemos ecos daquele período. Efeitos duradouros do colonialismo, exploração contínua dos recursos por interesses estrangeiros. Mas também vemos nova geração de africanos que se recusa a aceitar a narrativa colonial, determinada a escrever seu próprio futuro. E nessa geração, o espírito de Lumumba vive, porque a história de Lumumba
não é apenas sobre um homem, é sobre uma ideia, a ideia de que todos os povos têm direito inalienável à liberdade, que exploração e opressão podem ser desafiadas e que, mesmo diante do poder esmagador, a verdade e a justiça valem a pena lutar. Essas ideias não podem ser assassinadas, não podem ser dissolvidas em ácido, não podem ser apagadas da história. E é por isso que, mais de 60 anos depois, Patrice Lumumba continua sendo um dos revolucionários mais temidos e admirados da história africana. Seu crime não foi comunismo, não foi incompetência. Seu crime foi simplesmente este: acreditou que a África poderia ser livre e teve a audácia de dizer isso em voz alta. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal para mais histórias fascinantes sobre a África. A história africana é rica, complexa e profundamente importante para entendermos o mundo hoje. É hora de que essas histórias sejam contadas. Patrice Lumumba viveu apenas 35 anos, mas mudou o curso da história, desafiou impérios, inspirou milhões e pagou o preço mais alto por suas convicções. Sua história é lembrança de que a luta pela liberdade nunca é fácil, que aqueles que desafiam o poder sempre enfrentam resistência feroz, mas também que algumas causas valem a pena lutar, não importa o custo. E enquanto houver pessoas dispostas a se levantar pela justiça, liberdade e dignidade humana, o legado de Patrice Lumumba permanecerá vivo. Continuem questionando, continuem aprendendo e nunca deixem que a verdadeira história da África seja esquecida. Porque quando lembramos, quando honramos aqueles que vieram antes, podemos construir um futuro melhor. Um futuro que Lumumba sonhou. Um futuro onde a África pertence aos africanos. Um futuro de verdadeira liberdade. Até a próxima.